Eu quero mostrar uma técnica. Eu fui motorista durante 50 anos, então eu me deparei com situações, às vezes, em apuro. Então eu constatei que quando você está com o seu corpo muito próximo do volante, que seus braços estão meio parecidos assim como um joelho ou um esquadro, né? Muito próximo do volante. Então, se você quiser sustentar o seu corpo com maior firmeza, vamos supor que isso aqui fosse um volante, estivesse muito próximo. Veja que o peso, o meu braço está muito curvado, que se eu recebesse uma pancada atrás ou na frente, que meu corpo fosse projetado para frente com a posição do meu braço em L, o meu corpo não teria suficiente força para aguentar o corpo com o movimento por causa da mola. Então, se você estiver sentado no banco com o corpo bem mais afastado, com os braços bem mais longo, esticado, a sustentação do impacto, o seu corpo, não totalmente, porque não pode, seu corpo também, seus braços não podem ficar no volante, tem que deixar pelo menos um pouquinho de vão, não pode ser todo sentado, não pode ser totalmente assim, não, tem que deixar um pouquinho curvado. Então, com os seus braços nessa posição, a possibilidade de você inclinar para frente com as mãos no volante, a possibilidade seria de menos de que 10%, porque você está com os seus braços mais firmes. Isso você pode fazer o teste com o corpo inclinado para baixo no chão, com os braços assim. Você não custa aguentar o peso do corpo, e com os braços assim você aguenta o peso do corpo dirigindo. Então, tanto para fazer uma manobra, quando um carro sai de traseira, que você estiver com o seu corpo muito próximo, você pode confundir o movimento do volante, porque não pode fazer muito balanço, né? Quando um carro sai de traseira, não pode fazer muito movimento, apenas corrigir suavemente. Então, com as mãos no volante, com o corpo mais longe, você tem uma agilidade, uma habilidade melhor para fazer esse movimento. Isso é uma posição minha, que eu adquiri dirigindo. Nenhum técnico, nenhum instrutor de volante talvez fez essa colocação. Outra coisa, por exemplo, agora vamos passar para a parte de baixo, seus pés. Se você estiver sentado no banco muito próximo, o que acontece? As suas pernas estão assim, para baixo, certo? Porque o banco está muito para frente, e quando você está sentado no banco, as suas pernas ficam no esquadro para baixo, certo? Porque você está muito próximo dos pedais. Quando você afasta os seus pés, o banco dos instrumentos, acelerador, embreagem, acelerador, os seus pés ficam mais da mesma forma como meus braços. São duas sintonias. Braços e perna é preciso que esteja em posição de ataque, não para baixo. Porque se você tiver que fazer uma reação instantânea com os seus pés no esquadro, muito próximo do volante, a reação do tempo até que a sua perna, seu cérebro, mande o comando, até que a sua perna saia do sentido do esquadro para ir até a posição aonde você tem que tocar o pé, leva bem mais segundos do que se você tivesse com os pés, a mesma inclinação das pernas, mais para frente e aberta, sempre nessa posição dirigindo, pernas e mão, nessa posição. Isso é algo fundamental. Se você estiver sentado no banco, muito próximo do volante, e que suas pernas também estejam em forma de esquadro, as suas pernas teriam que ficar assim também lá.
que qualquer movimento que você tenha que pisar no freio, no acelerador, com rapidez instantânea, isso tem milésimo de segundo bem mais rápido do que se o seu joelho tivesse, se a tua perna tivesse dobrado. Quer dizer, a parte de cima é a sustentação da posição firme. Perna, agilidade, rapidez, eficiência. Tá? Então, uma dica para quem isso não precisa demorar para aprender a dirigir, são posição, são postura que um motorista, um profissional deve adquirir desde cedo. Repito, mãos no volante, pernas não inclinadas para baixo, não tipo de esquadro. As mulheres têm mais tendência de dirigir assim. Se você se adequar a sua posição, do seu banco mais afastado do volante, você vai ver que inclusive você vai ter bem mais musculatura na perna para reagir, porque não fica muito em pé, fica mais para frente, né? Você pode, os movimentos, se você quiser movimentar, os movimentos são mais curtos, né? O espaço entre o pedal e o pé, que está muito para baixo, então a posição dos seus pés vai ficar mais para frente, muito mais próximo do pedal, né? Isso que é importante. Se os seus pés estiverem em forma de quadro, muito próximo do volante, a reação é muito lenta do que você tiver com os seus pés mais próximos dos pedais, tá bom? Isso é uma dica para quem quer ser um profissional eficiente para dirigir no trânsito, tá bom?